Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Olá, Dani. Olá, tudo bem? Você está ouvindo pelas plataformas digitais ou assistindo pelo YouTube mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Este é um podcast que fala sobre saúde e nutrição e hoje temos como convidado o Gerson da SOS Abelha Sem Ferrão. Fique conosco, já faça a inscrição aqui no canal e já deixa seu like. Olá, tudo bom com vocês? Hoje nosso podcast, né, Rosana, é diferenciado. Estamos aqui com a camiseta do Nutris da Família e nós vamos conversar um pouquinho com o senhor Gerson Pinheiro sobre o projeto SOS Abelha Sem Ferrão, porque a abelha é muito mais que mel, né? Adoramos o mel, mas não é esse o objetivo, todo né? Todo mundo tem medo da abelha aí, tira, bate, o ferrão fica inchado, enfim, essas são sem ferrão e ele vai nos contar um pouquinho ou muito, vamos ver como vai ser o nosso bate-papo, para a gente entender melhor essas queridinhas aí do momento. Então vamos lá com o Gerson. Olá, Gerson, tudo bem? Tudo bem, Gerson? O Gerson está abrindo a versão online, né, Gerson? Sim, sim. É bom que o cenário dele é mais bonito que o nosso, ó, cheio de abelha. O Gerson, fala um pouquinho pra gente sobre, a gente falou que o seu projeto é o SOS Abelha Sem Ferrão. Conta pra gente como que começou esse projeto, no que consiste. Então, lá mais ou menos nos idos de 2012, meados de 2012, início de 2013, a minha filha caçula, Ana Clara, voltando de uma excursão da escola, me pediu um enxame de abelha. E a primeira reação desse urbanoide aqui foi: filha, você está maluca, não dá para criar abelha antes. Mas, filho, não vende no supermercado isso, não dá, né? Aí uma criança de 6 para 7 anos me ensinou que pode sim, que era uma abelha sem ferrão, né? Uma jataí, uma das espécies, entre tantas, né? Que ela falou que lembrou ela uma fada, né? E aí eu fui no titio Google e comecei a pesquisar sobre isso, e eu fui pesquisando, chegou um momento que deu um estalo, eu falei, peraí, tá tudo errado sobre a abelha. Tudo que eu sei de abelha está errado, né? O que eu imagino de abelha está errado, né? Porque quando a gente faz uma pergunta para um ser humano qualquer, a gente faz menção à palavra abelha, é natural, isso é muito natural, que a maioria de nós imediatamente pensa em ferrão e em mel. Sim. Isso é normal, isso, né? E não é muito mais do que isso, né? Para começar, essa abelha que ferroa, que todo mundo faz essa ligação e que só pensa que existe ela não é nem uma abelha brasileira. Ela é uma abelha hoje, aqui, a mais conhecida no Brasil, ela é uma espécie híbrida, que é um cruzamento de duas espécies distintas. A Apis, que veio da Europa, e a Apis, que veio da África. Então, essas duas espécies se encontraram no Brasil, namoraram, e surgiu um cruzamento, como se fosse assim, uma analogia com o cão, um pastor alemão com o dálmata. Eles cruzam e nascem um vira-lata, né? Eles conseguem, né? E são férteis ainda. E essa espécie se encontrou, essas duas espécies, no estado de São Paulo, porque, até para ilustrar melhor, a Apis, que veio da Europa, ela foi trazida para o Brasil por grupos religiosos nos idos de 1860, não era nem para mel, era para cera, para produção de vela, para fazer missa, né? E em 1953, o governo brasileiro resolveu investir na produção de mel, aumentar a produção, e trouxe para o Brasil alguns enxames dessa Apis da África, né? Só que essa Apis que veio da Europa para cá em 1860, quando ela foi solta aqui, até por características dela, ela não se espalhou pelo Brasil, por barreiras climáticas. Ela veio da Europa, então ela se adaptou melhor no Brasil, na região sul, que é um clima mais temperado, é parecido com o europeu. Então ela não se espalhou por aí. Só que em 53, quando veio a africana para cá, né, e ela encontrou, né, uma princesa, o zangão da africana encontrou uma princesa da europeia aqui no estado de São Paulo, e namoraram, e surgiu essa híbrida. Foi paixão à primeira vista.
elas se espalharam pelo Brasil inteiro, entrou pela Mesoamérica, chegou nos Estados Unidos, né? E nem o muro do Trump vai poder barrar ela, não teve jeito, vai embora mesmo, né? E está aí do jeito que está, ou seja, um desastre ecológico enorme, né? Mas nós sabemos hoje que a apicultura no Brasil é uma atividade econômica extremamente importante, milhares de famílias dependem dela e nós vamos ter que acostumar com ela no nosso meio ambiente. A gente não consegue mais tirá-la do meio ambiente, né? É impossível agora, né? E nesse processo todo de busca dessas informações, eu percebi que as nossas abelhas, elas, além de não terem ferrão para se defender, elas ainda sofriam com a falta de informação. Então, se você perguntar para todo brasileiro, a abelha é um bicho importante? Todo mundo vai dizer que é. Pelo mel, principalmente, né? Mas, e a abelha brasileira, que é importante também, ou até mais do que essa exótica, e que ninguém sabe que existe? Como é que eu protejo um bicho que eu não sei que ele existe? Exato. Não é verdade? Então, eu comecei a pensar assim, peraí, o que eu posso fazer para ajudar com esse problema? Foi quando eu comecei os primórdios do projeto SOS Abelha Sem Ferrão. Antes do SOS, eu ia para a escola dar palestra para criança, enfim, aí foi crescendo, uma professora falou para outra, não teve jeito, aí voluntário começou a se aproximar, o projeto começou a crescer, enfim, né? Hoje nós somos um dos maiores grupos sobre o assunto do mundo, isso me enche de orgulho, muito orgulho, né? Porque a base do meu trabalho, ela foi conquistada. Por quê? O início de tudo foi simplesmente para falar que a abelha brasileira existe e que elas são importantes. Então, o simples fato do SOS ser uma das maiores plataformas do mundo é o selo incontestável que nós atingimos os nossos objetivos, né? Muito legal. E há quanto tempo, Gerson, você já tem esse projeto? Então, o projeto ele foi para as redes sociais exatamente no dia 25 de janeiro de 2014, né? Eu lembro disso porque foi no mesmo dia do aniversário da cidade de São Paulo, né? Então, eu vinculei bem isso, né? E de lá para cá já são 7 anos e uns quebradinhos, né? Que a gente está na labuta aí, fazendo muito trabalho de educação ambiental, divulgando esses seres tão importantes a todos nós, né? E repito, não é por causa de mel. Isso é uma outra coisa que me assustou. E se vocês puxarem pela lembrança, vocês vão perceber que em algum momento da nossa vida, todos nós, né? Mais ou menos lá pela 5ª, 6ª série, né? Nós estudamos sobre polinização e a sua importância, né? Sim. Mas que carga d'água nos leva a esquecer disso, meu Deus? E só lembrar do mel? Não é impressionante isso? Essa questão da polinização é vida, né? Exato, né? Segundo a própria FAO, que fala sobre a alimentação do mundo, 75% de toda a comida, de todo o alimento que a espécie humana consome é proveniente do trabalho de polinização por abelhas, todas elas, né? E que no mundo são entre 20 a 30 mil espécies. E a gente só conhece uma, que é aquela da Coca-Cola, né? É impressionante, né? Exatamente. A da Coca-Cola que todo mundo quer tirar, quer matar. Exatamente. Não é só uma abelha, ela também é importante, mas ela não é única, né? Eu sou da geração que gostava daquele filme Meu Primeiro Amor, que até hoje passa, que o menino morre. Faz tempo, hein, Gerson? Ele era alérgico, né? Eu acho que traumatizou, essa geração foi isso, viu? Um filme muito importante, mas que deixou uma mensagem muito pesada, né? Dessa questão aí. Segundo, não que mentirosa, mas não é a nossa realidade. A gente assiste aqui, não é a nossa abelha. Né? No Brasil, o que se tem hoje de relatos é que a média de mortes, né? São de 3 pessoas ao ano aqui no Brasil, infelizmente, né? Eu já tomei mais de 70 picadas, né? E fiquei algum tempo na UTI internada. Então, hoje eu tenho, assim, uma propensão, né? A ter um choque anafilático se eu tomar uma picada dessa abelha. E, por incrível que pareça, eu mexo com a abelha. Da abelha com ferrão, né? Sem ferrão, mas impreterivelmente em algum momento, você vai ter que se aproximar dela. Não tem jeito, né? Como eu falei, elas são importantes hoje e nós temos que aprender a conviver com elas. Não vai ter outra forma. Ô Gerson, eu vejo que você é muito disponível, foi muito agradável com a gente, né? Já foi lá na faculdade que a gente trabalha,
pesquisando sobre o projeto, a gente te vê em tudo quanto é lugar. Esse dia ligamos a TV, estava na Ana Maria, e na TV na Cultura, e deve ter um monte de lugar, porque é muito bom que as pessoas vão se interessando, que cada vez mais se fale. Hoje, a sua atividade principal é o projeto? Como que é isso para você conseguir? As pessoas trabalham em outra coisa? Como que é? Não. O projeto SOS, para mim, ele todo mundo que se aproxima, inclusive eu, principalmente, é o trabalho voluntário. Nós todos somos voluntários no projeto SOS. A minha fonte de renda é outra, eu não cobro por palestras em escolas públicas, mas eu cobro, por exemplo, em algumas escolas particulares, que é daí que vem o recurso que vai sustentar... Né? Exatamente, né? Mas o trabalho no SOS, ele é 100% voluntário. Que legal. E você, se alguém quiser participar do projeto, ele é aberto a alguém ajudar, ou se alguém quiser fazer uma doação, essas coisas, elas... Então, o que nós mais precisamos é de ajuda, né? Não tem jeito. Quando o trabalho é voluntário, o voluntário em si, né, ele é muito importante, né? Então, por exemplo, no site do SOS tem lá um cadastro, eu quero ser um voluntário. É só entrar lá e se cadastrar. Aí, o pessoal aqui interno, sempre que precisa de alguma coisa assim, vai lá e busca esse profissional nessa lista, nessa relação. E nessa proximidade, você ir lá, as pessoas acompanharem, mandarem e-mail, mandarem mensagem, elas acabam se aproximando mais e nós vamos capacitando essas pessoas para que elas terceirizem esse conhecimento, né? Então, naquela escola em que o Gerson não pode estar presencialmente, ou nenhum outro atual voluntário possa estar presencialmente no momento, a gente sempre tenta trazer alguém para fazer esse evento para que ninguém fique sem ouvir falar sobre a importância das abelhas nativas. Então, é mais ou menos assim a brincadeira. Eu já dei palestra assim, para 2.000 pessoas e já dei palestra para uma. E quiseram cancelar essa uma. E eu falei, não, nós não vamos cancelar. Eu fiquei lá 2 horas dando palestra para uma pessoa. Aí causou encantamento, vira um multiplicador. Exatamente. Essa pessoa que me ouviu falar de abelha durante 2 horas, depois de um tempo, se tornou até conselheiro do próprio SOS, entendeu? E ajudou demais o SOS num período. Então, o que eu sempre brinco, né, assim, em palestras, eu falo assim, deixe na mão da natureza, né, como as abelhas, né, elas não vão de flor em flor, a gente vai de humano em humano. É verdade. Eu não quero convencer todo mundo ao mesmo tempo, eu quero convencer bem, um por um. Legal. Ô, Gerson, uma curiosidade, você falou que começou esse projeto, acabou indo por conta da sua filha, né, e você... Qual a sua formação? Você é biólogo? Essa é uma pergunta incrível que sempre me fazem, né? Não sou biólogo, não sou gestor ambiental, não sou ecólogo. A minha formação é administração. Só então, foi que, como eu falei, esse meu contato com as abelhas é uma coisa que eu sempre falo, né, para todo mundo, ele foi transformador. Para mim, como ser humano, né? Porque eu era aquela pessoa, antes das abelhas, que saía do escritório, vinha para casa, tirava o nó da gravata, sentava no sofá, abria uma cerveja, tirava o sapato, mexia os dedinhos, ligava no jornal e ficava reclamando dos outros, não é assim? Boa parte da população é assim, não é? Aí, quando eu percebi as abelhas, a importância delas, e comecei a trabalhar com isso, eu comecei que eu poderia fazer muito mais fazendo outras coisas. Socializar-se ajuda a abelha. Reciclar ajuda a abelha. Comer comida com menos veneno ajuda a abelha. Verdade. Plantar um manjericão na sacada de um apartamento ajuda a abelha. Então você tem N possibilidade de ajudar a abelha e o meio ambiente no seu redor com simples mudanças de gestos. Então, para mim foi realmente um despertar. Eu até brinco que o projeto SOS para o Gerson Pinheiro, ele é a minha compensação de carbono. Né? É mais ou menos isso, né? Aí as pessoas também me perguntam, mas você não vende abelha? Eu falei, não, cara, eu não consigo vender, porque eu não consigo dar preço. Quanto é que vale um enxame de abelha? É muito importante. Né? Ele é muito importante. Então, quando você agrega valor, você define o valor, você limita essa importância, não é? Porque nós somos ainda seres capitalistas. Deixamos de ser seres naturalistas, né, para nos tornarmos humanos capitalistas, que sempre vê valor em tudo.
Não me entendam mal, não me interpretem mal, por favor. A gente precisa do dinheiro, mas não precisa ser a também qualquer é uma preço. forma de divulgação e é importante, né? Ninguém vive sem capital. O tripé da permacultura, por exemplo, é a sustentabilidade, inclusive econômica, né? Então, vender para quem precisa é importante. Eu, como não tenho essa necessidade, graças a Deus, eu não consigo dar preço para a abelha, porque para mim, na minha cabeça, é um bicho importante demais. Então, eu acho que todo mundo tinha que dar a abelha para elas ficarem em tudo que é canto, né? Vários criadores, né, Gerson? Vários criadores. Deveria ter. Todo mundo pode ter, né? Aí atrás você está na sua casa. Oi? Você está em casa. Eu estou em casa, aqui no fundo de casa, e vocês não imaginem, aqui é um jardinzinho de 4 por 4 metros só. É uma coisa bem pequena. São caixas de abelha? Me conta o que você tem aí atrás. Aqui são nós chamamos de colmeias, né? Todos eles em caixinhas individuais, cada uma tem o seu local, vivem tudo em harmonia. Aqui a gente tenta plantar o máximo que pode, né? Sempre plantando o máximo que pode, ó. Legal. Lá em cima tem um sol, né? E aqui é um espaço que mudou completamente. Antigamente eu só tinha samambaia e grama negra para não dar flor, para não dar sujeira, né? Hoje em dia não teve mais jeito, né? É um jardim mal-humorado, agora está sorridente. Não tinha nada, né? Estava ali para não ter nada. E se transformou, quando fala se transformou, deu um clique, que não é só a abelha. Você, quando começa a preservar a abelha, você começa a se preocupar com a ave, com a lagartixa, com a aranha. Mudar a sua percepção, né? Total. Dá outros valores. No fundo, você percebe que está tudo interligado. Nós somos só uma peça dessa engrenagem, né? E se a engrenagem começa a perder essas peças, né? Vai parar uma hora. Você quer ver um exemplo? A aranha. Nós somos, como urbanoide que somos, quando vemos uma teia de aranha lá no cantinho da parede, qual é a nossa primeira vontade? Tira. Arranca fora. Só que a aranha é um dos predadores natural, por exemplo, do mosquito do Aedes aegypti. Ou seja, no banheiro, então vou deixar ela lá. Exato, ou seja, obviamente tem locais que não cabe, não tem jeito, né? Agora, no quintal, por que tirar? Não tem razão, não tem motivo, né? A maioria das espécies de aranha são muito benéficas à espécie humana. Como a abelha, exatamente. Só que a gente, quando vê a abelha, já pensa em ferrão, já quer matar, já quer fazer isso, né? Eu sempre digo em palestra que o ser humano sã, saudável, né, e mata uma abelha, ele tem problema psiquiátrico, né? Porque não pode ser normal isso, né? Depois que você estuda tanto sobre a importância de polinização, é relembrado por um projeto como o SOS, como tantos outros, e você continua matando a abelha, você não tem juízo. Você não tem juízo. Precisa estudar mais. Ou precisa se socializar mais, né? Gerson, e aí, com essa mudança que você teve, que você comentou, administrador, tal, você agora, nesse espaço que você está, você considera que aquele padrão que você tinha era errado? Completamente. Há uns anos atrás, eu estava lá conhecendo um projeto lá em Aracruz, no Espírito Santo, um projeto lindo chamado Tupiguá, com 2 etnias indígenas, né, numa terra recuperada por eles, né? Fui lá na primeira colheita de mel que teve e conheci lá uma socióloga que ela me falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Nós estamos entrando, isso em 2017, se eu não me engano. Ela me falou que nós estamos entrando na geração autista. Se você reparar no metrô, no ônibus, está todo mundo... Nossa, é verdade. Ninguém olha para o lado, ninguém dá bom dia, ninguém sorri. Ô, Gerson, às vezes a gente passa na calçada, dá bom dia para alguém, a pessoa olha com estranheza. Eu nem te conheço para você me dar bom dia, né? Sim, e isso é assustador, né? Por quê? Porque o ser humano, em sua base, ele depende de uma sociedade saudável, da família saudável, do vizinho saudável. E lembra que eu falei que está tudo interligado? Chega um momento que você percebe que só você estar bem não é bom. Todo mundo tem que estar bem para você ficar melhor. Claro. É uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então, como eu te falei, depois das abelhas, eu comecei a plantar. Eu comecei a me voluntariar. Me voluntariar.
a doar o meu tempo para fazer algo para alguém. E existe coisa mais valiosa num planeta capitalista do que o seu tempo? Com certeza. Ainda mais agora, né, Gerson? Eu acho que a pandemia veio para dar um alerta, né, para todo mundo. Olha, você era assim, você era assado, você precisa melhorar nisso, né? Eu acho que tem um toque aí que se alguém não pegou, a pandemia, se Deus quiser, tá acabando, mas que algumas pessoas ainda não se ligaram nisso, né? O estar com alguém, isso é muito importante, né? Eu sou espírita, né? E dentro do espiritismo tem uma frase que é muito legal, que eu sempre... Não é legal, né? Ela é doída, né? Para quem... Né? A gente vai aprender, ou pelo amor, ou pela dor. Não tem outra forma, né? Você escolhe. É o arbítrio, né? Você escolhe, né? Como você quer aprender. E eu aprendia pela dor. E eu preferia aprender pelo amor, né? Eu acho que é muito mais legal você entrar no elevador, sorrir para alguém, dar bom dia para alguém, abraçar alguém. Isso é muito legal. Eu estou com saudade de dar abraço, rapaz. É verdade. Saudade de dar abraço, né? Como fez falta em todo esse período, né? Um abraço, um beijinho, que todo mundo se cumprimenta com um beijinho, e a gente não pode fazer isso, é tudo agora, né? Com aquele soquinho lá meio sem graça, mas é a única forma. Então, isso é importante, né? É importante para o ser humano, é importante para a sociedade como um todo e para as abelhas aí, né? Para a gente parar para poder continuar comendo, para poder. Esses dias eu estava vendo uma campanha do Nat Geo, aquele canal, né, National Geographic. Eu amei a campanha, assim, e é muito verdadeira. O nome da campanha é O que você faz importa. Isso é verdade. Você tem que ensinar não só falando, não só mostrando, tem que falar dando exemplo. É igual criar filho, né? Esses dias mesmo, eu estava numa dessas ONGs que eu sou voluntário, e tinha um pessoal lá visitando, né? E eu me lembrei de uma coisa que é verdade, né? Na minha época, eu fui ensinado, fui educado, em que o seu direito, e todos nós temos direito, ele vinha depois da sua obrigação, que todos nós também temos. Né? E hoje o que se percebe é que se inverteu isso, né? Hoje você exige para dar alguma coisa, não é? E está errado. Nós temos que doar primeiro, para, se merecermos, recebermos depois, né? Então, são esses valores que nós estamos perdendo, porque essa engrenagem não está sendo muito bem lubrificada, e a culpa é de todos nós, sem exceção, né? Porque nós estamos permitindo que isso aconteça. Então, vou falar de meio ambiente. Vou dar um exemplo que todos nós permitimos que isso aconteça. Também é outro exemplo que eu sempre dou. É mecânico, nós estamos sendo robotizados, né? Todo mundo vai na padaria pelo menos uma vez por semana, né? E como é que funciona esse esquema de padaria? Você vai no balcão e dá 6 pãezinhos. Aí vem lá a menina, o moço, pega 6 pãezinhos e coloca dentro de um saco de papel, não é? Aí ele faz assim, joga na balança, te dá a carteirinha com o saco de papel e o seu pão, né? Assim, aí você vai para o caixa com isso. Qual é a primeira coisa que o caixa faz? Pega o seu pão, que está dentro do saquinho de papel, e coloca dentro de um saco de plástico. E você permite isso. Você poderia só falar não, agradecido. Né? E falar isso de uma forma enfática, porque se tiver alguém atrás de você esperando na fila, talvez você, pelo exemplo, consiga fazer a mesma coisa. Então, é um movimento isso. E isso vem acontecendo gradativamente graças às mídias sociais, graças a espaços como esse, em que nós, né, começamos a falar sobre assuntos que as pessoas nunca ouviram, que são assuntos, você tem que parar para pensar, banais. Nós nunca deveríamos ter pedido isso, né? Por que perdemos, afinal de contas? Então, por exemplo, dentro desse universo de abelhas, eu aprendi muita coisa simplesmente estudando as espécies, que cada uma tem as suas características, cada uma tem o seu comportamento, produz seu mel de forma diferente, constrói o seu ninho de forma diferente, se define. A palavra é diversidade. Então, entre outras coisas que você percebe, que nós temos espécies que fazem controle de natalidade. Nós temos espécies, tem uma espécie que eu acho assim, que é a que eu mais gosto, o nome dela científico é Frizella schrott, né?
ela é do gênero Frizella, mas o nome popular dela é mirim preguiça, né? As abelhas nativas do Brasil, elas têm possibilidade de ter nomes populares de duas origens, ou tupi-guarani, jataí, mandaçaia, né, iraí, ou temos esses nomes aportuguesados, boca de sapo, mirim preguiça, e geralmente esses nomes aportuguesados têm alguma coisa a ver com comportamento ou morfologia, né? No caso da mirim preguiça, é isso mesmo. Choveu, ela não trabalha. Ah, é? Tá calor, também não trabalha. Ué, aí Tá lascou. ventando, não trabalha. Ou seja, ela me deu uma grande lição, que eu sempre fui meio workaholic, trabalhei demais, 15, 16 horas por dia. E a lição que essa pequena abelha de 4 milímetros me deu foi: o importante não é a quantidade de trabalho que você faz, é a qualidade. Ela trabalha muito menos e não se mantém viva do que aquela outra que trabalha de sol a sol. Então, são estratégias diferentes, diversidade, para definirmos o mesmo inseto, a abelha nativa do Brasil. Então, na apicultura, existe uma coisa mais ou menos padronizada, porque é uma espécie, duas espécies, então a forma de manejo é a mesma, o modelo de caixa é a mesma, a proteção praticamente é a mesma. No caso dessas aí, não. A diversidade. Então, se vocês estão vendo que tem caixinhas de tamanhos diferentes, de formatos diferentes, porque são de espécies diferentes, né? Então, temos uma outra espécie linda chamada boca de sapo, também aportuguesado. Por que isso? Porque a entrada, o formato da entrada do ninho lembra a boca de um sapo aberta. Então, alguém em algum momento falou: ó, que uma boca de sapo. O nome pegou, né? É muito legal, né? Essas denominações que vão se dando. E aí, elas, cada um sabe exatamente onde elas têm que ir. A boca de sapo, a mirim preguiça. Tem outros isso é uma nomes, coisa... né, Gerson? Oi? Tem lambiolhos, marmelada. Tem um monte. Essa marmelada, por exemplo, foi uma das que eu levei lá no programa do Mais Você, porque ela tem uma característica única, né? Ela se defende propolizando o entorno dela. E elas adoram morar onde bate muito sol, porque o sol bate nesse própolis, derrete essa resina, porque vocês sabem que própolis nada mais é do que resinas misturadas, né? E essa espécie, ela evoluiu para coletar esses própolis, e que as misturas desses própolis conferem ao própolis, a essa resina, um cheiro de caramelo, de panetone, de bala. É uma coisa incrível isso, né? Eu levo muito em escola e pergunto para a molecada assim: quem aqui acredita que nós temos uma abelha brasileira que tem cheiro de bala? Ninguém acredita. Ninguém acredita. Aí quando você chega pertinho com o enxame, vem lá, cheira, ela olha para você com uma cara de assustar. Isso é falso, isso é artificial. E não é. Isso é incrível isso, né? Então, volto ao início lá, né? A abelha é um bicho importante? Claro que é. E como é que eu protejo um bicho tão importante se eu não sei que ele existe? Sim. Marmelada, lambiolhos, bocas de sapos, mirins, preguiças. Nós temos aproximadamente 300 espécies dessa no Brasil e nós só lembramos daquela da Coca-Cola. Que pica. Que dói. É brigador. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você pode ter essas abelhas em casa? Você tem na sua casa, mas, por exemplo, eu moro em apartamento. Dá para ter no apartamento? Sim, sim. Você pode, sim. Vai ter problema com os vizinhos? O vizinho vai reclamar, Gerson. Então, tudo como eu te falei, é você estar bem e as pessoas ao teu entorno estarem bem. Avisam os vizinhos, já faz uma... Convence eles. Aqui em casa, os vizinhos ficaram sabendo através das reportagens, né? Mas como eu moro aqui no bairro do Ipiranga, e são aqueles terrenos, antigamente eram grandes, né? Que foram sendo subdivididos, os terrenos costumam ser compridos e mais estreitos, né? E geralmente, no fundo desses terrenos, dessas casas ainda que sobrevivem, tem uma mirtácea no fundo, né? Uma pitanga, uma jabuticaba. Aí, de vez em quando, você ouve, assim, por cima do muro no domingo: nossa, esse ano deu tanta jabuticaba, nossa, esse ano deu tanta pitanga. Então, isso vai acontecendo, né? É natural. Mas você consegue criar assim. Aí você falou se pode. Pode. Nós temos, inclusive, não temos uma lei federal, como a apicultura tem, né? Para a atividade da meliponicultura, que é a criação de abelhas do gênero Melíponas, ok?
A apicultura é a criação de abelhas do gênero Apis. Apis, apicultura, apicultor. Melípona, meliponicultura, meliponicultor. Como nós não temos uma lei federal ainda, nós somos regidos por uma resolução federal, que é a resolução 496 de 2019 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esse mesmo lá que mandaram um monte de gente embora. Mas, nessa resolução, fala que os estados podem legislar. Então, se os estados quiserem criar uma lei estadual, podem criar. Então, alguns estados já têm, como Santa Catarina, como Rio Grande do Sul, como Bahia. Tem uma de São Paulo, né? Agora, Gerson, que então, saiu. no caso de São Paulo, não saiu uma lei estadual, saiu uma resolução também da Secretaria de Infraestrutura de Meio Ambiente, né? O CIMA, agora em fevereiro desse mesmo ano. E essa resolução, ela para mim foi muito ruim, né? Porque ela colocou todo mundo dentro do mesmo balaio, né? Então ela fala assim, que você tem que se cadastrar independentemente, né? De quantos enxames você tem. A resolução do CONAMA, essa federal, ela fala que até 49 enxames, beleza, facinho, né? Então você pode ter uma abelhinha na sua sacada, de 2 jataizinhas no quintal, colher seu mel. Você não quer vender, você quer preservar, quer cuidar e quer ter ali no seu jardim, né, para tirar um melzinho de vez em quando, se quiser tirar mel, e também não é obrigado a tirar mel. Lembrando, a abelha não produz mel para humano. A abelha produz mel para abelha. Mas se você estudar, você pode usufruir disso, sim, em determinadas épocas do ano, sabendo fazer isso, sem nenhum prejuízo para o enxame, tá? Por isso é tão importante estudar. Aí, voltando lá, nessa resolução de São Paulo, então você tem que se cadastrar. Então, todo mundo, para eles, quer vender enxame, quer ficar rico vendendo enxame. E não é verdade. Eu até afirmo para vocês que a grande maioria dessas pessoas, que eu chamo não de criadores, mas de cuidadores, não querem vender nada. Então, por que se sujeitar a tanta burocracia? Então, quando você burocratiza, você impede, aí a pessoa tem 2 caminhos. Ou ela desiste, ou cai na criminalidade, né? Então, são caminhos ruins que essa nova resolução, ela impõe às pessoas. Então, aquela pessoa que quer vender, quer ganhar dinheiro, que é um direito dela também, se sujeite à forma da lei, não tem problema nenhum. Tem que se cadastrar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer um monte de coisa, relatórios trimestrais, enfim. Quem não quer vender nada, tem que se sujeitar a isso tudo também? Eu acho que não, né? Porque isso não ajuda, né? Não incentiva que essas pessoas queiram cuidar de abelha, né? Como ter uma árvore em casa, como ajudar a natureza de diversas formas, né, Gerson? Então, nesse processo de estudo de pesquisa, por exemplo, eu descobri que em São Paulo é proibido você plantar árvore em praça. Em praça. Em calçada você pode, a prefeitura até estimula, tem manual de arborização, elas doam mudas, enfim, mas em praça não. Aí eu fui atrás, por que não pode plantar em praça? É que as pessoas plantam as coisas erradas. Plantar jaca numa praça, não pode. Abacate numa jaca, não pode. Mas se você anda por São Paulo, o que você mais vê na rua, o que é? Abacate, jaca. Mas por que não pode? Goiaba, por exemplo, na praça. Porque alguém pode escorregar e processar a prefeitura. Quando que você já ouviu notícia de alguém morreu escorregando numa goiaba? É muito azar, hein, Gerson? Mas não é verdade? O abacate caiu na cabeça, né? Mas não é verdade isso? Então, ou seja, a maioria sofre por causa da minoria. Vamos no outro lado. Uma coisa que me enche o coração de alegria, por exemplo, é quando eu saio para ir para algum lugar e vejo um humano em cidadão de rua embaixo de uma goiabeira na rua ou numa praça comendo goiaba. Exatamente. Por que não? Não tem lógica isso, porque alguém lá atrás escorregou numa goiaba e fraturou lá o dedo mindinho, agora não pode mais plantar goiaba em São Paulo, na praça. Não tem lógica, né? Aí quando você deixa de plantar goiaba em praça, você quebra um ciclo, né? Que você não alimenta como deveria alimentar toda a avifauna, todos os insetos, os né? pássaros, né? Como é que fica? Ninguém pensa nisso, né? É complicado. Toda a legislação para nós, na nossa área, a gente também tem vários questionamentos
Que é justamente isso, uma minoria, a maioria sofre por conta de uma minoria que algo que nunca aconteceu. E aí a gente fica engessado, a gente não pode fazer várias coisas, né? E a gente fala aqui no nosso canal sempre, a gente não cresce e nós podemos ainda sofrer penalizações porque não podemos fazer determinadas coisas. É complicado, né? As legislações em geral aí são difíceis. Então, mas aí eu entro novamente com o exemplo das abelhas. Quando você pega um enxame de abelha e abre ele para ver, aí você se pergunte, ali dentro tem alguma abelha que trabalha só para ela? O indivíduo, ele trabalha para o bem do todo. Olha o exemplo que nós podemos tirar disso. Sim. Não é verdade? Então, se nós temos lei hoje ruins, é porque nós permitimos. Se nós começarmos a agir como abelha, tudo muda. Vou dar um exemplo. Por que hoje tomate e pimentão tem tanto veneno? Porque tem gente que compra. Por que hoje você vai na feira, você vê abacaxi descascado num prato de isopor coberto com plástico? Porque tem gente que compra. Não, pior, você já viu banana, Gerson? Já vi! A natureza levou anos para desenvolver a melhor embalagem do mundo e nós jogamos ela fora. Então, são essas coisas que eu falo. E por um preço absurdo. Então, mas é isso que eu falo. É por isso que o meu público-alvo, o meu público-target é criança. Por quê? Porque você consegue mudar a cabeça, incutir esses valores na cabeça de uma criança, isso é para a vida inteira. Então, ela passa a influenciar o entorno dela durante um período maior de tempo. É por isso que é tão importante você falar não para sacolinha de plástico na padaria, né? Você chegar na barraca de feira que está vendendo lá o abacaxi descascado e perguntar assim, isso eu faço de vez em quando, e a minha mulher morre de vergonha. Quanto é que dá o abacaxi? Ah, tá, R$10 a bandejinha, doutor. Muito obrigado, só não vou levar porque está descascado e embalado no isopor e no plástico. E eu queria casca para fazer suco. Aí todo mundo fica me olhando, que cara de maluco, né? Tá certo? Então, a transformação que você tem que causar na sociedade pelo exemplo de cada um, né? Se cada um fizer a sua parte bem feita, tudo melhora, né? Então, se todo mundo começar a procurar comer o pimentão sem o veneno, o que o produtor com o veneno vai ter que fazer? Vai ter que parar de usar veneno. Ele vai deixar de vender. Porque nós temos que passar a nos comportar como um ser sociável que somos. Exatamente como esses bichinhos aí de trás. A abelha tem muito, né, a nos ensinar. Ô, Gerson, quantas abelhas, mais ou menos, em média, aí cabe aí numa caixa, não sei, são vários tamanhos, como você falou, no enxame, tem esse estudo? Tem, não tem, isso aí tem, ou seja, o segundo inseto mais estudado no mundo é uma abelha, a abelha do gênero Apis. E no Brasil, nós temos mais de uma centena, no mínimo, de espécies que não tem uma linha sequer de estudo acadêmico. Não tem. Nós estamos formando biólogos brasileiros que nunca ouviram falar de abelha sem ferrão, né? Isso é assustador, né? Então, dentro desse universo de abelha, no mundo 20.000, 95% desse número é um outro grupo de abelhas que pouca gente conhece, que são as abelhas solitárias, ou semissociais, e só 5% desses 20.000 são abelhas com algum grau de sociabilidade. No Brasil, só no Brasil, estima-se 3.000 espécies de abelhas, e 10% delas, aproximadamente 300, são espécies sociais com o ferrão atrofiado. 2.700 espécies, mais ou menos, são abelhas solitárias, como as abelhas das orquídeas, como a mamangava, que todo mundo conhece, que é aquele besourão preto, e sem ela a gente não tem maracujá, né? Ela é a mais importante polinizadora do maracujazeiro. Mas dentro desse universo de 300 espécies, a palavra, repito, é diversidade. Então, nós temos a abelha como a mirim preguiça, que eu já falei, que a população varia de 300 a 400, 500 abelhas no máximo. E nós temos espécies como as urussus, com 2.000, 4.000 abelhas. Sabe quantos habitantes abelhas têm no enxame de Apis? Algo em torno de 100.000. Então, é muito maior, né? A população. Quanto tempo elas vivem? Então, aí tudo vai depender também da espécie. Normalmente, a abelha operária vive entre 45 e 60 dias só. Só que é no pau, trabalha dia e noite. Aí tem uma pausinha ali de 5 minutos para descansar durante o dia e volta para o trabalho. Elas também formam castas, ou seja, elas passam, dentro desse curto período de vida, por todas as funções que o enxame, o coletivo,
necessita. Então, elas nascem babás, depois são promovidas para nutricionistas, depois são promovidas para arquitetas, depois são promovidas para pedreiras, depois são promovidas para lixeiras. Elas passam por todas as funções que o enxame precisa. A última função que elas executam é o que nós chamamos, os criadores chamam de canteira. É aquela que vai a campo coletar recursos, como água, pólen, resinas e néctar, né? E elas executam essa última função, que é a mais perigosa, né? No último terço de sua vida, entendeu? Então, 2/3 da vida delas trabalham internamente, e no último terço elas saem para coletar, que é a função mais arriscada. Porque aqui fora tem aranha, tem lagartixa, tem eu, tem você, tem a baia, enfim, né? Ela já está na fase final aí, então vai, né? Se morrer, já está no tempo. Exatamente. Então, quando você vê uma abelha voando na flor, tenha certeza que ela já está chegando no seu final de vida, né? Ela está para falecer e desencarnar, vamos assim dizer. E já as rainhas, não. As rainhas, dependendo da espécie, vivem de 2 a até 7 anos, né? Então, esse lance de rainha. Rainha é um nome aportuguesado, não é? Todo mundo pensa que ela está lá no tronão, de boa, né? Nada. Ela tem uma função como outra qualquer, só que a função dela é específica, que é a de fazer a colocação de ovos e, através de um feromônio que elas exalam, elas mantêm essa unidade do coletivo, entendeu? Sem esse feromônio da rainha, as abelhas se perdem. Então, essa estabilidade do conjunto, de uma estrutura social unida, ela se quebra e fica factível à predação. Entendeu? Muito legal, né? Fantástico. E o que determina a rainha? Como ela se torna uma rainha? Essa história é muito legal. Essa eu adoro contar. Quem vai assumir o trono? Vão se apaixonar, quer ver? Eu sempre falo que as nossas abelhas, elas são mais bonitas, e são, é só olhar. Elas são mais produtoras de mel, é só fazer a conta da maneira correta, não fazer por caixa, mas fazer por abelha. Nós vamos ter dezenas de espécies que são muito mais produtoras do que a Apis mellifera. Elas são mais higiênicas. Você não vê ainda as nossas abelhas em lata de lixo, em Coca-Cola, não é verdade? Ainda. Isso é um processo de pressão. A gente tira o alimento, elas vão ter que buscar açúcar em algum outro lugar, nem que seja no refrigerante, ok? E são mais democráticas. E aí que entra o lance da comida. Porque na Apis, o que determina, né, o nascimento de uma rainha não é um alimento específico. Então, a larvinha é alimentada com geleia real. Esse alimento super rico estimula, né? Então, ela começa a crescer para virar uma princesa que, após namorar, vai ser fecundada e vai virar uma rainha de um novo enxame, ou, em substituição, a rainha do mesmo enxame que já está velhinha. Isso no caso das Apis. Então, existe um alimento elitizado que só a realeza come. O proletário nem chega perto. No caso das nossas, não. Todo mundo come a mesma gororoba. O que determina, então? Não é a qualidade, não é o tipo de alimento que é o mesmo para todas. É a quantidade de alimento que aquela larva consome. Então, ao consumir mais, ela vai desenvolver aspectos que vai se transformar em princesa, e não rainha. Então, orgulhosamente, eu lhes digo que, no caso das abelhas sociais nativas do Brasil, comer muito não engorda. Comer muito vira princesa. Essa parte seria boa, né? Seria fantástico. Muito bom. Ô, Gerson, aí você comentou da geleia real, ela é tão cara, né? Por que você... Como que você pode explicar, na verdade, para a gente? Por conta disso, que da abelha rainha? Tem alguma coisa a ver aí? É capitalismo puro isso, é oferta e demanda, né? Como a produção é muito pequena, você tende a aumentar o preço, não tem jeito, né? É oferta e demanda. É ruim, né? É ruim, mas é bom, mas é ruim. Eu não gosto, eu particularmente não gosto, né? Mas eu como de vez em quando, sim, porque ajuda bastante. Realmente é um alimento riquíssimo, né? Mas o nosso pólen também não fica para trás, não, tá? Não é um pólen, é uma papinha, na verdade. E assim, só quem come pólen é larva, e a abelha já cresce adulta, ela já cresce grande, né? Então, depois que ela eclode e ela começa a trabalhar,
ela se alimenta basicamente de mel, que é o alimento energético, que dá energia para trabalho, né? As larvas que precisam de pólen, que é o alimento proteico, os carboidratos, lipídios, enfim, né? É o que dá massa, faz crescer, né? Então, dentro desse universo de diversidade, né, são pólens já pré-fermentados, porque o pólen de abelha ápis que você consome, ele é coletado de uma maneira assim que até meio sacana, né? A abelha ápis vai na flor, ela gruda o pólen nas curbículas, nas patas, e ao voltar para o enxame, ela é obrigada a passar por um funil, em que só o corpo dela passa. O pólen fica contido nesse funil, então o pólen é coletado fresco. Depois ele é desidratado e blá, blá, blá. Só que o grão de pólen, vocês devem saber disso, ele possui uma camada de uma resina extremamente dura. Então, se você come aquele pólen desidratado de ápis, você leva 1 semana, 10 dias para começar a absorver nutrientes. No caso das abelhas nativas, hoje se comercializa esse pólen já processado por ela, já sem essa camadinha de resina. Então, quando você consome esse pólen, é uma bomba energética. Que legal. Hoje, que legal. O mercado que recentemente não, já tem uns 2 anos que eu sei que começou a se desenvolver para esse subproduto das abelhas nativas, são os atletas de alta performance. Sim. Eles fazem uma prova e, em seguida, comem uma colher desse pólen que repõe rapidamente esses nutrientes, né? Então, eu falo, é diversidade, é fantástico, né? Você consegue ter um pouquinho de consumo? Oi? Você tem consumo da sua produção? Não, aqui em casa é muito pouco, né? Muito pouco. Eu tiro mel de vez em quando para tomar com a pinguinha, para a patroa comer com uma pinguinha, mas é muito, muito pouco mesmo. Eu prefiro até comprar mel de um produtor para estimular, ajudar, né? Do que tirar daqui. Porque esses enxames aqui de casa não é nem por frescura. É que eu os uso muito, única e exclusivamente, para o trabalho de educação ambiental. Então, de vez em quando, eu tenho que judiar deles. Eu fecho eles, né, à noite, para levar no outro dia para uma palestra, um programa de televisão. Elas ficam ali contidas, se judiam um pouquinho, tiram um pouquinho de mel para a pessoa provar. Então, eu cuido delas como se fossem, assim, as minhas menininhas, né? Paparico mesmo. E quantos enxames você tem? Eu parei de contar isso tem uns 3 anos. Eu devo ter aqui... A mulher já falou, você é o enxame? Porque a rotatividade é muito grande, né? Recebe enxame que está doente, que está morrendo, que está fraquinho, a gente ajuda, recupera ou morre, aí vai dar outro, vende, leva para um espaço, né? Público, horta comunitária. Aqui em São Paulo tem muitas hortas, por exemplo, que tem enxames alocados lá gratuitamente pelo projeto SOS Abelha Sem Ferrão, Horta da Saúde, Horta das Flores, Horta das Corujas, um monte deles, né? A gente vai resgatando esses enxames, ajudando a salvá-los e vai alocando, porque não cabe muito aqui. Porque, vocês terem a noção, dentro do universo de abelhas nativas, elas, inclusive, têm uma predadora específica. É uma abelha também, que essa abelha é uma abelha chamada Listrimelita limão, né? Ela não vai em flor, ela saqueia, ela vive de saquear outros enxames, matando esses enxames. E é aquela função biológica importante do predador, que fica exercendo a pressão sobre a presa para que essa presa continue evoluindo, né? E selecionando naturalmente aqueles enxames mais fracos. Isso é natureza, isso é natural. Essa abelha, ela é odiada por criadores exatamente por isso, né? Se você coloca um monte de enxame no mesmo local, vai superlotando, adensando, chega uma hora e as flores no entorno não suportam, né? Não dão conta. Então, um ou outro enxame começa a enfraquecer. É nessa hora que o predador vem e se aproveita. Aí de quem que é a culpa? Do predador, não é daquele cara que colocou 1000 enxames numa casa. Aí tem que tomar cuidado. Muito bom, né, Dani? Muito legal, uma mega aula, né, Jéssica? A gente ficaria um tempão aqui falando, né? Tem muito assunto aí, né, para conversar. A gente vai fazer um episódio só falando das propriedades do mel. Agora, até existe uma legislação para nutricionista com a apiterapia, que é o cuidado, porque se você começa a estudar a quantidade de compostos bioativos que tem no mel, né, é fantástico. Mas tem que saber como tem que ser feita essa extração, né, da onde você compra também. E uma coisa que eu sempre falo também em palestras, assim, aí já para pessoas que querem criar comercialmente, ou mesmo biólogos, né, farmacêuticos, pessoas que estão estudando assim, é exatamente isso. Eu falei agora há pouco, que dentro desse universo de abelhas sem ferrão no Brasil,
Existe mais de uma centena que não tem nenhum estudo acadêmico. Não é isso, Rosana? Acabei de falar isso, né? Então, vamos falar sobre o própolis. Esquece o mel, o tinho, né? O própolis. O própolis, nós sabemos de antemão que ele é um subproduto extremamente valorizado, porque tem propriedades bactericidas e fúngicas extremamente importantes. Bom, mas do que é feito o própolis? O própolis, como eu já falei também, é a mistura de resinas de árvores diferentes, não é isso? Em que as espécies, ao evoluírem, também se evoluíram juntamente com algum grupo de árvores, de espécies de árvores, arbóreas. Então, nem toda abelha vai em toda flor. Elas visitam flores específicas com as quais ela coevoluiu, né? Então, ela vai coletar a resina dessas árvores com as quais evoluiu, e cada espécie visita um grupo de árvores diferentes. Então, cada espécie vai produzir um mel diferente, que vem de flores diferentes, e um própolis diferente. Então, o própolis nada mais é do que a resina da árvore A, que eu levo para o enxame, aí eu pego a resina da árvore B e levo para o enxame. Eu não misturo esses dois? Aula de química básica. Elemento A com elemento B pode ou não haver uma reação química e gerar uma substância nova. E nós temos mais de uma centena de espécies que não tem nenhum estudo acadêmico. E isso, para mim, é assustador, porque isso é uma riqueza natural que o brasileiro tem, e que ele não aproveita simplesmente pelo fato de não saber que existe. E isso vem mudando? Claro que vem mudando. Graças a Deus. Cada vez mais tem pessoas que se interessam, não só para criar comercialmente, não só por causa do mel, não só por causa do própolis, não só por causa da cera, mas principalmente a grande maioria das pessoas, que, pelo menos na minha opinião, na minha pequena e humilde opinião, querem hoje se interessar em entrar nesse universo, não é para isso. É simplesmente para cuidar dela. Porque sabe da importância desse bicho para o meio ambiente. Então, se a gente puder fazer, dar um pulo a mais para ajudar nesse processo, podem contar comigo. Muito maravilha. Seu olho brilha, mesmo a gente à distância, o seu olho brilha quando você fala, né? Eu sou suspeito de falar, eu sou suspeito. E sua filha trabalha com você nisso hoje? Não, ela está hoje com 15, vai fazer 16, né? Ela está naquela fase do monstrinho do quarto, né? Não sai do quarto só ali, né? Uma hora ela teve uma função muito importante aí nesse projeto. Você bate na porta, ela... Sabemos disso. A nossa está quase saindo dessa fase. Está saindo. Mas faz parte, tudo são fases na vida da gente, né? Exatamente como no enxame de abelha. São fases que a gente vai passando. Mas você está dando um exemplo maravilhoso. Quando ela sair do quarto ali, ela vai ser uma ambientalista muito... Está tendo bons exemplos. Que ela seja feliz, né? Porque o que eu falo é que me transformou esse contato com a abelha, porque me tornou um ser humano mais feliz. Isso é muito importante. Não importa o que você faça, não importa como você busque ganhar o seu capital, mas busque fazer algo que se aproxime do prazer que você tem. Você não sai para trabalhar, você sai para se divertir. E isso é muito importante, né? Verdade. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Por que você está fazendo isso, né? Só pensa no capital, né? Porque Acho que deu uma travada, Gerson. Não caiu, não. Só travou, vamos ver se volta. Acabou. Existe uma tendência hoje de êxodo urbano, né? Tá todo mundo indo para o interior. Ser agricultor. Né? Então, o que eu falo cada um tem que buscar o seu espaço, mas nesse espaço você tem que entender que você não está acima do meio ambiente, você está inserido nele. E você tem a obrigação de proteger ele para você, para os seus filhos, para os seus netos, né? Para o seu vizinho, da frente, de trás, do lado, para o outro ser humano, para o cara que está na África, para o cara que está na Austrália, para o cara que você não conhece. E as coisas boas vêm, né? Quando a gente faz nesse processo, aí as coisas boas vão vindo e as pessoas também não entendem, né? O que é isso. Eu acredito muito em vibração, né? Tem mais ou menos uns 5 anos que eu não dou mais gravata de presente, nem meia, nem cueca. Eu prefiro dar um enxame de abelha de presente. É muito mais legal, não é? Bem diferente. Mas não era para ser diferente, era para ser normal isso, né? Exatamente. Diferente é você dar gravata. Isso é diferente. Verdade. O pessoal espera você chegar nos aniversários já, fala assim, ai meu Deus, que lá vem o Gerson com as abelhas dele.
Não, ele já me liga e fala assim, eu quero, hein? Né? Meu aniversário tá chegando, olha. Algo assim, algo assim. Bacana. Vamos para as indicações, Gerson. Você quer fazer alguma indicação de alguma leitura, site, algum documento? O que você diria? Olha, como o meu foco, o foco do SOS não é falar de abelha para quem sabe que a abelha é importante. O meu foco é falar de abelha para aquela pessoa que tem medo de abelha, que não sabe que a abelha sem ferrão existe, que no Brasil tem um monte de abelha. Esse é o meu foco de abelha. Então, muitas pessoas procuram o projeto SOS. Como é que eu começo? A pergunta que eu sempre respondo é a mesma forma. Estude. A analogia que eu faço com o cachorro. Se você ganhar um galgo afegão, a primeira coisa que você vai fazer é literatura. Gosta de velho, morde criança, destrói sofá, come a ração. Não é assim? Com abelha é a mesma coisa. Você precisa estudar. E tem um livro, que já está na sua segunda edição, que eu sempre indico, é muito conteúdo, e um conteúdo, assim, sem termo técnico, muito complicado, muito, muito acessível, né? É o livro do Jerônimo Vilas Boas, né? Ele é um ecólogo, gente boa, e o nome do livro é O Mel, Manual Tecnológico. Open por baixar a segunda edição. Esse livro está para download free no Google. Pode chegar lá, pesquisar e pode baixar. Se você for como eu, que prefere ainda ler, isso é um defeito que eu preciso corrigir, mas é que eu sou meio cegueta, de ler ele fisicamente, se você mandar um e-mail para a gráfica, acho que é ISPN, alguma coisa assim, eles mandam para você o livro fisicamente, se você pagar o frete, né? YouTube é uma fonte de referência, cuidado, tem muito aproveitador por lá, como em toda a atividade, né? Então, busquem sempre canais sérios, né, para te informar. Se você quer começar também, eu indico que você participe de um ou outro grupo de discussão no Facebook, nem que você não queira interagir, porque hoje a gente vive um momento de intolerância muito grande, né? Mas só de você acompanhar as postagens, as respostas, se aprende muito. O SOS tem um, mas não precisa ser no do SOS, pode ser qualquer um que você se sinta bem acolhido e confortável, né? O SOS tem um Instagram também, como tem outros N projetos, por exemplo, vou recomendar aqui em Ribeirão Preto, tem um projeto Be or Not Be, do professor Lionel, né? Um dos grandes especialistas em abelhas apis do Brasil. Então, o Be or Not Be, ele cuida desse processo da abelha como um todo, da exótica com as nativas, o SOS é só das nativas. Em Toledo, no Paraná, na região do Paraná, tem o Nino, lá do Recrutando Abelhas Sem Ferrão, que faz um projeto lindo também com algumas faculdades do Paraná. Tem o projeto Jardim de Mel, da própria Prefeitura de Curitiba, né? A Prefeitura de Curitiba hoje é uma das minhas heroínas nesse aspecto de preservação de abelha, de permacultura, de horta urbana, enfim, do amigo também Felipe Thiago. O projeto se chama Jardins de Mel. Tem o Enxameia de Campo Grande, tem tantos outros, né? Que você pode, assim, pesquisar e fique aonde você se sinta confortável. E aproveite, ao entrar nesses grupos de discussão, que você vai ou não interagir, para conhecer criadores que morem perto de você. E criador hoje de abelha sem ferrão em áreas urbanas é que nem Bradesco, tem um em cada esquina. É impressionante. E muitas vezes a gente nem sabe, né? Mas então busque esse criador próximo de você, faça uma amizade, vá lá ver pessoalmente. Eu costumo dizer que o meliponicultor ele parece muito com um pescador, ele adora falar. Existem pessoas que vocês vão aprender bastante, entendeu? Maravilha, muito bom. Vamos agora para a nossa fase final, né, do bate-papo. Estamos acabando aqui o nosso papo gostoso. E a gente vai para o batata quente. Você já brincou, né, Gerson, alguma vez de batata quente? Vamos lá, manda bala. Vamos lá. Gerson, estudar é bom para? Criar abelha. Criar abelha, maravilhoso, foi bem direto. Você prefere doce ou salgado? Doce sempre. Com melzinho, né? Mel não estamos chegados, só na cachaçinha, né? Mas um pudim de leite, oh meu Deus. Uma fruta. Banana. A melhor fruta do mundo. Um prato? Macarronada. Te lembra de alguém da sua infância? A minha sogra, ela fazia um molho de tomate, ficava de um dia para o outro fervendo. Nossa,
Ótimo. Primeira pessoa que fala de sogra aqui. Tá vendo? Quem é você na fila do pão? Eu sou o chato, que fala não pro saquinho de plástico. Boa. Um pensamento que você pode deixar aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Dentro também da filosofia da religião que eu pratico, nascer, crescer, aprender, renascer. Esta é a lei. Maravilha. Ótimo. E o que nos impede de prosseguir? Normalmente é o nosso ego, ou nós mesmos. Maravilha. Amamos a conversa. Você vê que a gente assistiu várias entrevistas suas para estudar aqui, para poder conversar, e foi muito diferente, foi muito gostosa aqui a nossa conversa. Obrigada, essa sua energia aí foi sentida desde o nosso primeiro contato. Isso é muito importante, que é contagiante, né? Tem coisa que é contagiante que não é boa, mas essa é uma forma de contágio muito boa, que espero que a nossa entrevista chegue em muitas pessoas que não sabem que existem abelhas sem ferrão e que elas gostem de contar e vá multiplicando. E que possa mudar o estilo de vida, assim como o Gerson mudou, né? Que é um mega exemplo aí, hoje pode usufruir, né, desse momento, dessa diversidade aí, né? E já colocando a diferença, né, Gerson? Da gravata e para esse ambiente que você está aí hoje, né? Não tem a menor sombra de dúvida. Vocês terem noção só, vocês são nutricionistas, né? Eu, antes da pandemia, né, eu pesava 107 quilos. Eu perdi quase 20 quilos durante a pandemia. Fazendo o quê? O que a gente brinca de agrofitness. Ser voluntário, faça alguma coisa, né? Saia do sofá, né? O que você faz realmente importa. Nem que seja você ir na calçada e varrer a sua calçada, ao invés de você esperar que alguém o faça por você. Né? Gostei, agrofitness. Agrofitness é novo. Agrofitness. Eu estou saindo daqui agora, eu vou gravar uma matéria também, mas eu vou gravar externa também, não é aqui em casa, porque aqui em casa não pode entrar ninguém, por causa da pandemia. Então lá é um lugar aberto do qual eu sou voluntário. Eu vou gravar material lá, e eles vão gravar sobre uma horta suspensa que a gente está construindo por lá. Por que horta suspensa? Mas a velhinha querendo mexer com a planta, tem que agachar no chão para ficar mexendo na planta, ela tem que ser altinha para a velhinha ficar em pezinho ali, né? Pensar sempre no próximo. Próximo. Exatamente. Muito obrigada, Gerson. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no nosso podcast e que você possa levar mais informações aí, né, para todos e mudar, né, o estilo de vida de muitas pessoas. Parabéns, obrigada. E vocês que nos acompanharam até agora, até a próxima quarta-feira, às 18 horas, com mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Muito obrigada pelo momento. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Muito legal. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.